Olá! Hoje o Porto Negócios vai direto a um ponto sensível: o custo da nossa burocracia marítima. O Brasil ainda patina para adotar regras internacionais que já são padrão no resto do mundo. Na prática, isso significa menos segurança jurídica, fretes mais caros e perda de competitividade. Mas o cenário está mudando e o debate ganhou força. Afinal, quanto custa ao país esse atraso regulatório? Para analisar o tema, recebemos hoje o advogado especializado em direito marítimo, Marcelo Samarco, e o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez ao Porto Negócios. Obrigado, Nathalie. Obrigado, Técio. É um prazer estar aqui e discutir um tema de tamanha relevância para o nosso setor. Técio, mais uma vez, obrigada pela parceria e por falar de um tema que pode parecer distante, né? Mas que, no fim, impacta no bolso de cada um de nós, né? Sim, ainda mais um assunto que anda junto com o direito portuário, né? E às vezes a gente fica tão aqui enfiado no setor portuário e esquece que tem um ente importante que está ali fazendo fronteira com o comércio internacional. Né? E sem essas legislações atualizadas, né, Marcelo, a gente tem muito prejuízo, né? Muito, Nathalie. Hoje a gente tem discutido muito o aprimoramento do que a gente tem aqui no ambiente interno, seja no aspecto portuário, ou seja no marítimo. No portuário a gente tem o 733, né, que está sendo discutido na Câmara, com a possibilidade aí de se estabelecer um novo marco regulatório, ou, eventualmente, alterações pontuais na lei vigente, que é a 12.815. Em relação ao marítimo, nossa legislação ela é muito antiga, então muito do que a gente tem em termos de direito marítimo no Brasil está inserido no Código Comercial de 1850. Né? Então, por aí a gente já pode claramente ter uma ideia do quanto defasado estamos, né? Quanto estamos defasados em relação a isso. Além de estar obsoleto, ele está num marco regulatório que não é específico do setor. Exato, né? exatamente. Ele compõe, né? Lembra que a gente trouxe a Fernanda para discutir a questão de suppliers aqui? A mesma coisa, é o mesmo cenário. O setor de fornecedores de navios não tem um regulamento próprio e utiliza de um outro... Tem que buscar uma analogia para acomodar. Então, nós temos essa discussão, que é uma discussão importantíssima, que a gente não pode perder de vista. A gente precisa avançar, tanto no portuário como no marítimo, então nem se fala, porque a defasagem no marítimo é muito maior. Existem iniciativas nesse sentido, a própria BDM, Associação Brasileira de Direito Marítimo, lá atrás, em 2011, chegou a participar diretamente da construção de um texto que foi apresentado como emenda ao projeto Novo Código Comercial, que trazia um capítulo dedicado ao direito marítimo, ao transporte e comércio marítimo, aprimorando e modernizando todo o arcabouço que a gente tem no ordenamento jurídico interno. Infelizmente, o projeto do Novo Código Comercial não foi para frente. Como ele não foi para frente, todas as emendas que estavam ali atreladas àquele projeto acabaram não progredindo. Mas isso não está perdido, né? Existem iniciativas até para que se tenha um projeto autônomo, né, de criação, que seria o ideal, de um Código Brasileiro de Direito Marítimo. Então, essa é uma proposta que está sendo discutida ainda em bastidor, mas para que seja endereçada da melhor maneira possível. A BDM está mergulhada nisso, participa disso ativamente. O IBI também, Instituto Brasileiro de Infraestrutura. E na esfera, então, portuária, a gente tem lá a questão do 733. Mas a gente precisa olhar também para o que acontece fora. Até porque a gente tem uma relação umbilical, né, com as convenções e com o tráfego marítimo internacional. Exatamente. E aí, a gente está falando diretamente das convenções internacionais, né, e nós fizemos um levantamento. A BDM e a IBI estão trabalhando num sentido de cooperação mútua para impulsionar essa pauta, né? E de acordo com esse levantamento que foi feito por ambas as instituições, se detectou que nós temos também nesse cenário uma defasagem muito grande. Convenções internacionais importantíssimas que são fundamentais para a desburocratização do setor, a alavancagem de investimentos, maior segurança das operações,
proteção ao meio ambiente marinho, que não foram sequer assinadas ou algumas assinadas, mas não ainda ratificadas e, portanto, não produzindo efeitos no território nacional. Então, essa é uma outra agenda que ela precisa ser olhada, precisa ser cuidada, sem prejuízo do que a gente tem em discussão no âmbito do direito interno. Então, é disso que estamos falando, né? E para se ter uma ideia da relevância desse tema, eu posso citar aqui algumas das convenções que fazem parte do nosso dia a dia. Sim. E às vezes acabam passando desapercebidas, mas sem elas nós não teríamos a estrutura que nós temos hoje no comércio marítimo internacional. Então nós temos, por exemplo, a Marpol, que trata, né, de poluição marinha, né, que o Brasil ratificou, ela produz efeitos e traz ali uma série de mecanismos. O Brasil é signatário e ratificou, ela produz efeitos jurídicos aqui no território nacional. Nós temos a Convenção SOLAS, que trata da salvaguarda da vida humana no mar, então traz também uma série de mecanismos em relação segurança do à trabalho. Proteção e segurança do trabalho. Falando de segurança do trabalho, mais recentemente o Brasil ratificou a MLC, que é a Maritime Labour Convention, que também traz uma série de regramentos padronizados internacionalmente que beneficiam o trabalho marítimo, né, com regras que trazem ali benefícios e um ambiente de trabalho melhor, mais saudável. Então, para trazer um exemplo mais próximo, mas nós temos convenções que tratam e estruturaram lá no passado o que nós temos hoje no dia a dia, que é a circulação, por exemplo, do bill of lading, né, do conhecimento marítimo. Tudo isso, para se ter uma ideia, só se tornou possível e só está funcionando até hoje porque são mecanismos que estão amparados em convenções internacionais em que a comunidade marítima internacional reunida discutiu essas regras e cada país, cada estado parte assinou aderindo àquelas regras e depois, de acordo com o seu sistema jurídico interno, encaminhou para a ratificação e aplicação no seu respectivo território. Temos outras convenções tão importantes quanto que nós ainda não avançamos, né? E aí vem o trabalho que está sendo feito nesse momento, nessa ação conjunta de ABDM e IBI. Tá? E também, não posso deixar de falar do trabalho que é feito pela Marinha do Brasil, sim, especialmente através da SEC-IMO, que é a Secretaria Executiva de Coordenação de Assuntos Relacionados às Convenções IMO. É um ambiente técnico, altamente técnico, sediado no comando da Marinha, composto por representantes de diversas esferas, né, do que compõem o Poder Executivo Federal, então membros de ministérios que estão relacionados ali com o tema que está sendo tratado, né? Então temos representantes do próprio MIPOR, né, que compõem essa estrutura, e a SEC-IMO é que faz a intermediação entre o Estado brasileiro e a própria IMO, né, no ambiente internacional e discute tecnicamente convenções que estão passando por revisão, novas convenções, e opina tecnicamente pela aderência do Brasil ou não àquele novo tratado. Né? Quando a gente fala de atraso para a aderência dessas normativas, a gente está falando de papelada ou a gente está falando de falta de vontade? Olha, eu não diria falta de vontade, mas nós temos Vou completar a pergunta da Nathalie. Nós temos regulamentos internos no Brasil que são mais rigorosos, inclusive, do que essas normas internacionais. Vamos pegar a Convenção de Hong Kong, né, que estabelece parâmetros, né, e qualifica como você faz um processo no nosso radar de desmantelamento, desmantelamento de navios, plataformas e assim por diante. Não é só para o nosso espectador. A Convenção de Hong Kong foi de que ano? Já faz mais de 10 anos, se não me engano, que ela foi proposta, se não me falha a memória, e ela traça as diretrizes de desmantelamento de embarcações. De embarcações e plataformas, enfim. O descarte seguro de embarcações, né? Como você picotar um navio sem agredir o meio ambiente. Sim. Seguro do ponto de vista ambiental. Exato. Hoje, praticamente, todas as plataformas que são desmanteladas no Brasil, grande maioria,
vai para outros países, vai para a Dinamarca, por restrição ambiental brasileira. A Convenção de Hong Kong é 2009. 2009. Só para complementar. Então, assim, o Brasil tem total... já tem as suas regras de execução da Convenção e não internalizou a Convenção por medida legal. Né? Então, aqui um exemplo claro de que está pronto, é só colocar no papel. Né? Então, aí no caso a formação... vencer a burocracia. A burocracia, exato. Jurídica, legislativa, para que a gente tenha, de fato, a ratificação e os efeitos eventualmente, se nós tivermos uma quantidade maior de deputados que priorizassem a agenda portuária e marítima... E que conhecessem, talvez. Não falta representantes que possam fazer força a essa necessidade dentro de Câmara, de Senado? Aí a gente entra num ponto importante que reflete muito o que a gente está vivendo hoje, porque a gente vem de um passado de defasagem absoluta em relação às convenções, aderência e ratificação dessas convenções, e estamos passando por um momento promissor. E já temos alguns resultados acontecendo. Então nós temos, de um lado, um ente técnico que, no primeiro momento, discute no ambiente internacional essas convenções, participa das discussões, até da formatação das convenções, do texto, e opina pela aderência ou não pelo Estado brasileiro, que se dá através da SECIM, Comando da Marinha, como já expliquei. A ABDM, de outro lado, também tem uma função importante, porque a ABDM, enquanto associação de direito marítimo, aqui no nosso ambiente, ela também presta um serviço como uma espécie de assistente técnico. Uma consultoria mesmo, consultoria, né? Junto ao Comando da Marinha, junto ao MRE, fomentando, né, essas autoridades, né, de subsídios e estudos, inclusive do ponto de vista jurídico, ou também opinando pela aderência ou não, ratificação ou não de determinadas convenções. Mas faltava um outro elo, que é o elo que é necessário para se fazer efetivamente a interlocução, né, entre esses entes que contribuem tecnicamente para a discussão e o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que no final do dia são os responsáveis pela ratificação. Sim. Então, para o telespectador entender como é que funciona a dinâmica da aderência e depois a ratificação, de acordo com o nosso sistema, o Estado brasileiro, primeiro ele assina a convenção no ambiente internacional, quando entende que é o caso, mas essa assinatura por si só já não é suficiente para que a convenção produza efeitos internamente. Ela é uma sinalização de que há um interesse em aderir àquele texto e incorporar aquele texto. Uma vez feito isso, nós passamos por uma segunda etapa, que aí se dá no nosso ambiente interno, né, na estrutura governamental, que é o processo de ratificação. Então, primeiro, uma vez assinado, esse texto ele é encaminhado e endereçado através do MRE com um parecer pela ratificação ou não, e circulado para a Casa Civil, que por sua vez também entendendo que é o caso de se levar a efeito a ratificação, encaminha para o Congresso. E aí no Congresso nós temos uma tramitação bicameral. Sim. Tá? Se ele entra pelo Senado, ele tramita no Senado e depois na Câmara e vice-versa. Então, vamos supor que tenha entrado pela Câmara. Então, o tema é distribuído para as comissões temáticas que têm afinidade com aquele assunto. Então, se a gente está falando de uma CLC 92, que trata de danos ao meio ambiente, poluição marinha causada por óleo, naturalmente a gente vai ter lá a Comissão de Meio Ambiente envolvida, a Comissão de Infraestrutura, Aviação e Transportes, até chegar na CCJ, que tem que passar por ela, né, para uma avaliação de condição técnica e adequação constitucional. E aí, cada comissão dessa delibera e vota internamente um parecer pela aprovação. Vencidas todas as comissões no âmbito da Câmara, ela então é encaminhada para o Senado. Chega no Senado, ela é distribuída para a Comissão de Relações Exteriores, né, até por conta do tema. Sim. É deliberada nesse ambiente e, uma vez aprovada no Senado, nesse ambiente da Comissão de Relações Exteriores e depois plenário, então promulgada, né,
levado a efeito a ratificação através de um decreto presidencial. Aí sim, nós temos a ratificação da convenção e o texto passa a produzir efeitos aqui no nosso ordenamento, no nosso território nacional. Isso a gente está falando de quanto tempo em média? Então, vamos lá. Tudo isso para explicar a importância desse elo, dessa peça que estava faltando nessa discussão para impulsionar essa pauta. Então, nós tínhamos o SECIM trabalhando a todo vapor, Marinha, com toda a sua estrutura, DPC, os ministérios envolvidos, o próprio MIPOR, a ABDM, de outro lado, contribuindo tecnicamente no aspecto jurídico e também passando um pouco do que um tema ou outro ali pode beneficiar, as vantagens e desvantagens para o nosso ambiente e segurança jurídica aqui. Mas faltava esse elo de interlocução junto ao Executivo e Legislativo. E aí surgiu o IBI, né, que se apresenta como na condição de braço técnico da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, que é recentemente, que é relativamente nova. Sim. Foi constituída na atual legislatura, né, então no início da atual legislatura, então a gente está falando aí de 2, 3 anos de trabalho. Não tem 3 anos ainda, né? E o IBI justamente foi concebido como uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, mantido pela iniciativa privada, para que funcione como um braço técnico em suporte à frente parlamentar. O IBI, então, passou a discutir esse tema com a BDM, com a SECIM, com os demais interlocutores e intervenientes que estão ali inseridos nessa discussão. E inauguramos ali uma frente de trabalho conjunta, né, num sistema de cooperação, em que nós elegemos ali, acabamos elegendo 5 convenções tidas como prioritárias para que tivéssemos que ter um tratamento ali focado na tramitação de cada uma delas para que alcançássemos então a ratificação, que são a Convenção de Facilitação do Tráfego Marítimo, FAO-10, então você falou de desburocratização da abertura do programa, essa convenção está diretamente relacionada a isso. A FAO, né, que é a denominação dessa convenção, ela é de 1965, só de tempos em tempos ela vem sofrendo ajustes através de emendas, e cada uma dessas emendas precisam ser também, né, passar por todo esse processo, para que seja incorporada pelo Estado parte. O Brasil aderiu lá atrás à origem, né, na origem lá da FAO de 1965 e algumas emendas, mas a FAO-10 ainda estava em discussão quando nós iniciamos esse trabalho. Então ela foi eleita ali como a prioridade zero ali desse trabalho. E, por exemplo, ela traz ali conceitos de janela única, documentação que pode ser utilizada de uma forma padronizada em todos os portos dos estados parte que aderiram àquela convenção. Isso facilita demais, né, a operação, né, agiliza as operações dos navios. O trânsito, né, e o seu despacho junto às autoridades em cada país. Então, vejam aí que a gente está falando de custo. No final do dia, a gente está falando de otimizar a operação e reduzir custos. Exatamente. Na veia. Então, daí a importância da FAO-10. A FAO-10, ela passou por todo esse processo. Quando nós iniciamos o trabalho, ela não estava ainda, ela estava assinada, mas não estava ratificada. E aí conseguimos impulsioná-la. Aí todo aquele trabalho de advocacy junto aos parlamentares para levar ao conhecimento de cada um deles o que significa na prática que isso representa, a ratificação dessa convenção, o quanto ela beneficia o país como um todo e o nosso segmento econômico, né? E aí toda a cadeia que é atendida pela estrutura, né, no transporte marítimo, aí passa pelos portos, passa pela cadeia produtiva, enfim, é inequívoco aí o benefício econômico que isso traz. E aí, a partir desse convencimento, nós conseguimos avançar e ela foi aprovada. Já temos um decreto de aprovação, ela tramitou nas 2 casas, foi aprovada nas 2 casas legislativas. Rápido, né? Um processo que, se a gente for parar para pensar, foi super rápido, né? Sim, a partir do momento que houve essa interveniência. Né? E esse decreto é o decreto 212 de 2025, foi aprovado agora em outubro de 2025. Além da FAO-10, nós temos a CLC 92, que é a convenção que trata
de danos ao meio ambiente causados por derramamento de óleo no mar. O Brasil, ele aderiu lá atrás à CLC de 1969. Vocês imaginam o quanto isso está defasado. Com certeza. De lá para cá, já se evoluiu muito em termos de mecanismos de combate à poluição, prevenção à poluição, tecnologias, instrumentos, né, de reparação de danos, de responsabilização dos causadores dos danos. Então, o cenário é completamente diferente. O mundo inteiro migrou para a CLC 92. O Brasil, Honduras e mais um país que eu não me lembro agora, me foge o nome, são os únicos que ainda se mantêm na CLC 69. Então, mais do que necessário. É necessária essa atualização. Esse trabalho passa por um tema sensível, que é a questão ambiental, sustentabilidade, proteção ao meio ambiente marinho, e ela traz um mecanismo muito importante, que essa convenção ela prevê, assim como previa a de 69, um limite de indenização pelo qual o responsável, causador do dano, é responsável. A responsabilidade dele vai até aquele certo limite. Acima desse limite, existe um fundo atrelado a essa convenção que ele é acessado e os estados partem, enfim, aí tem um mecanismo ali que estabelece a contribuição desse fundo para reparar o dano daquele ambiente atingido. Afetado. A de 69 tem um limite muito baixo. A de 90... Porque ela é antiga. Sim. Né? A economia evoluiu, o mundo evoluiu, nós estamos falando aí de um gap aí de mais de 60 anos e... A gente está falando de que valor para que o nosso telespectador possa entender, mais ou menos, cerca de... Posso buscar agora de cabeça, não tenho. Não vou te chutar um valor aqui, mas é uma defasagem muito grande em termos de valores. A CLC 92 ela já traz um outro patamar, né? Com valores mais compatíveis, né? Com o que a gente tem de danos ao meio ambiente. A gente tem um episódio aqui no Brasil que aconteceu em 2019 na costa nordeste, né, de derramamento de óleo, aquela mancha negra que se alastrou por diversos estados, né, na região nordeste do país, e sem uma solução, sem uma reparação, né? A altura, né? A altura. E às vezes a gente tem também situações em que esbarramos aí em limitações muito reduzidas e que também não atendem. Que esse evento foi de um navio que não era de bandeira brasileira, não estava dentro da legislação internacional, brasileira. Exato. Porque quando você tem esses eventos dentro de um ambiente jurídico nacional, você tem lei sobrando para poder endereçar isso. E rígidas, né? E quando, a gente fala de questão ambiental, as leis brasileiras são bem rígidas. Eu vou chamar um intervalo, Marcelo, para a gente voltar e falar das 3 últimas, dessas 5 que são a prioridade hoje em estudo, porque o diretor já está falando que eu estourei bastante o tempo do primeiro bloco. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e hoje o Porto e Negócios recebe o advogado especializado em Direito Marítimo, Marcelo Samarco, e o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Nessa edição a gente está falando das convenções internacionais marítimas. Samarco, voltando à deixa do finalzinho do primeiro bloco, nós terminamos falando da CLC 92. De 5, a gente já falou de 2. Quais são as outras 3 que estão e são prioridade? Só para fechar, CLC 92, esse trabalho ele já produziu efeitos também. Tá? Nós já conseguimos avançar em todas as comissões temáticas da Câmara, com aprovação em todas elas. E já foi o PDL, né, que é o projeto que trata, né, dessa ratificação, já foi encaminhado ao Senado. No Senado nós já temos a distribuição de relatoria lá na Comissão de Relações Exteriores. Já existe um parecer favorável, que está em vias de ser deliberado, na sequência plenária, e depois segue para decreto presidencial. Então, avançamos bastante nessa força-tarefa, né, IBI, ABDM, SECIMO,
e inclusive algumas associações que trabalham e cooperam muito nesses debates. Aí eu tenho que citar aqui também a ABAC, né, Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem. Fazer uma menção aqui ao comandante Rezano, que é sempre muito envolvido e contribuindo muito nos grupos de trabalhos que nós temos lá no IBI sobre esse tema. E também Centronave, né? Cláudio Loureiro e toda a estrutura do Centronave, também participando ativamente dessas discussões. Então, isso para mostrar que o trabalho está produzindo efeitos. E aí, falando das 3 que vem a seguir, nós temos a Convenção de Nairobi, né, que é a convenção que trata de remoção de destroços de naufrágios, né, embarcações naufragadas e que trazem para o nosso ambiente marítimo e também para as operações portuárias um risco muito grande. Sim. Né? Então, nós tivemos aí vários episódios, recentemente uma embarcação que estava à deriva, que já era praticamente destroço. Né? Ela acabou se chocando na ponte Rio-Niterói, poderia ter provocado um estrago até muito maior do que aquilo, poderia ter atingido uma outra embarcação, Sim. enfim. Isso para trazer um exemplo mais recente. Recuando um pouco mais no tempo, em 2015 nós tivemos um episódio no Porto de Vila do Conde, Sim. que foi o naufrágio do navio Aidar, durante uma operação de carregamento de gado, né? Carga viva. Eram 5.000 cabeças de gado que estavam sendo embarcadas naquele navio, e durante o embarque houve ali um efeito manada, né? E os bois migraram para uma mesma região do navio. Isso fez com que o navio adernasse, acabou emborcando, naufragou. E esse caso é emblemático porque esse navio está lá até hoje, naufragado, obstruindo o berço 302, salvo engano, do Porto de Vila do Conde, tá? Que ele está inoperante desde então. Estamos falando a gente está falando de 11 anos. 11 anos, né? Um gap de 11 anos. E por que não houve a remoção desses destroços? Primeiro que o armador responsável por aquele navio, ele tinha uma pólice de seguro, só que essa pólice tinha um valor de cobertura limitado. O segurador honrou a pólice. Né? Não era um clube de pendagem de primeira linha, era um seguro de prêmio fixo, né, internacional, mas honrou até aquele limite. O custo da remoção era muito maior do que o limite da pólice. Na medida que ele chegou no limite dele, ele falou: eu fiz o que podia, honrei meu contrato. O armador só tinha aquele navio, não tinha presença ou ativos no país, ele era um armador estrangeiro, e acabou que isso... Deixou por isso mesmo. Essa incumbência, essa responsabilidade pela remoção ficou para o Estado brasileiro. Só que nós não somos aderentes, mas não ratificamos a Convenção de Nairobi. Se naquela ocasião tivéssemos já a Convenção vigente, já tinha sido retirado, teria sido retirado, porque através da Convenção de Nairobi nós temos mecanismos para subsidiar esse tipo de remoção, né? E aí teríamos aí 11 anos, nossa, o quanto disso é de atividade plena num porto que cresce ano a ano, que tem uma necessidade, uma carência de berços operacionais. Enfim. Mas acho que é mais que isso, né? De fato, é endereçar o problema. Endereçar o problema. Passou 11 anos e não foi resolvido o problema. E não foi resolvido. Onde estamos hoje em relação a Nairobi? Em vias também de obter a aprovação dela no Congresso. Ela já tramitou na Câmara, está no Senado. Nós estamos aguardando aí uma deliberação e estamos na iminência de uma aprovação, né, de Nairobi também no Congresso. Uma retroatividade aí faria sentido para endereçar esse problema de Vila do Conde? Retroatividade da aplicação da norma infelizmente ela não alcança ali os eventos pretéritos, né? Mas seria dali para frente. Não dali daria para a gente aplicar. Novos acidentes, novos episódios, né, do gênero, aí sim, né, estariam cobertos. Então, e aí fechando as outras duas, nós temos a Convenção de Hong Kong, que o Tércio citou aqui, de 2009, que trata da reciclagem segura de navios e embarcações. O que significa isso? Segura em que sentido? Segura do ponto de vista de sustentabilidade ambiental e também da própria operação de reciclagem, no ponto de vista de segurança, né, do homem, né? do homem, dos trabalhadores ali envolvidos. Safety. O safety. Então,
é um tema essencial. Sem dúvida. Precisamos destravar essa agenda, primeiro, porque ela tem ali seu caráter de proteção, né, ao meio ambiente, mas também ela desperta ali e impulsiona uma possibilidade ali de exploração econômica dessa atividade aqui na costa brasileira. Sem dúvida. Né? Hoje nós não temos mecanismos que permitam que essa atividade se desenvolva em todo o seu potencial aqui na nossa costa. Então o descarte ele acaba sendo feito em outros países. Né? Os destroços são removidos, são rebocados para outros países. E esses países E sem falar no custo, né, dessa operação toda. O custo da remoção, o custo do reboque e a perda de uma oportunidade. Oportunidade econômica. De explorar economicamente aquela atividade. Né? Isso é um ponto, parênteses que eu faço aqui. O Brasil tem um pipe de descomissionamento de plataformas, né, de FPSOs, expressivo, né, nos próximos 20 anos. O custo para você descomissionar um poço de exploração de petróleo, ele é altíssimo. É diferente de você reciclar um navio. Sim. Né, um navio graneleiro. Você encosta o navio e, né, faz o último motor dele atracando no espaço de desmantelamento. Mas a plataforma, eu tenho que literalmente rebocar esse equipamento para outros lugares, né? O custo de desmobilização dessas infraestruturas na costa brasileira, para onde eles estão indo hoje, para a Europa, enfim, para a Ásia, é um custo absurdo. Então, isso alguém paga, né? É a exploração que paga, mas está na conta claro. do petróleo brasileiro. O custo-oportunidade de a gente desenvolver atividade em solo brasileiro. Sim. Geração de mão de obra nessa cadeia de serviço. E desenvolvimento da engenharia naval como instrumento de desmantelamento. Né? Aí você fala, né, você é catedrático, né? Tá na tua área, né? Mas a gente perde a oportunidade. Oportunidade, né? Com certeza. E aumenta o custo. Perde a oportunidade e aumenta o custo. Exato. E a grande briga pela universalização da Convenção de Hong Kong também não é só a boa prática na reciclagem dos navios, né? No desmantelamento, mas do armador também. Sim. Né? Porque quando todo mundo é signatário e os armadores indiretamente acabam sendo pelas suas bandeiras, ele também tem que destinar esse navio de forma correta. Né? E infelizmente hoje você tem países como o Paquistão e a Índia que recebem esses navios e o processo é feito de forma extremamente, não sei usar descompromissada. a palavra. Bizarra, né? Descompromissada. Só entra no Google e digita desmantelamento no Paquistão. Você vai ver lá o que não é uma boa prática. O que não é uma boa prática. Não existe ali segurança. Zero. Aos trabalhadores, né? Se nem pensar. Né? Segurança ou proteção ao meio ambiente também não. Um descarte regular, né? Um absurdo. Do resíduo ali, do que sobra, né? Daquele impacto direto desmonte. Na vida marinha, na vida do trabalhador e na economia do país, né? E a Convenção de Hong Kong tem uma importância muito forte no setor offshore, porque num navio, um Handymax padrão graneleiro, né? A complexidade de equipamentos e de produtos perigosos num navio desse é pequena. Quando você vai para uma FPSO, uma FPSO, uma refinaria, né? Uma plataforma. Uma plataforma, uma unidade de extração de petróleo, que passa por vários processos, né? Químicos, físico-químicos, você tem fonte radioativa, você tem muito material perigoso embarcado nessas infraestruturas. Então, mais do que nunca, a Convenção de Hong Kong, ela doutrina esse processo. E aí, aquele exemplo que eu dei no primeiro bloco, o IBAMA está mais do que preparado. Sim, as nossas legislações são bem rígidas com relação a isso. Muito rígidas. O grande ponto é o Brasil não sendo signatário, ele está um passo atrás de formalizar isso. Fica um hiato, isso. Né? Sim. Fica um hiato nesse diálogo. Né? A lei brasileira não conversa e a gente acaba ficando num limbo. Inclusive dando, uma vez a gente nacionaliza, né, ratifica a Convenção de Hong Kong, você dá a devida régua
para essa prática hoje no Exato. Brasil. Sim. O que acontece hoje? Hoje o IBAMA, pelo princípio da precaução, ele joga a régua lá em cima e ninguém faz aqui no Brasil. Sim. Acaba praticamente inviabilizando Inviabiliza aquela o atividade processo, econômica. exato. Né? E aí temos uma última dessas 5 que foram elencadas aí nessa primeira fase, né, dessa força-tarefa, que é a Convenção de Arresto. Então, as 4 primeiras que nós falamos são convenções IMO, né, que tratam de segurança da navegação, sustentabilidade do ponto de vista ambiental e facilitação do comércio também. E temos a Convenção de Arresto, que ela já tem um outro viés. Ela não é uma convenção IMO, ela é uma convenção que está ali no âmbito ali do direito internacional privado, que permite com que haja uma reciprocidade entre os países, estados parte, aderentes àquela convenção, no sentido de permitir o arresto, o embargo de embarcação por conta de dívida contraída pelo armador ou aquele que estiver ali responsável pela embarcação, o armador proprietário, o disponent owner, aí depende ali da situação, ainda que contraída em outra jurisdição. Então, diante dessa reciprocidade, eu posso ter um arresto de uma embarcação na costa brasileira por uma dívida contraída na Ásia, enfim. Isso um hoje fornecimento não de existe. bunker. Fazendo um paralelo meio tosco para o nosso mercado, para a nossa realidade, é como se você tivesse aqueles tratados de extradição. Sim, Estou prendendo alguém que cometeu um crime no meu país. Era exatamente esse exemplo que eu ia dar, dos acordos de extradição. Eu acho que isso exemplifica bem o que é. E isso não é uma via de mão dupla, né? Sem dúvida. Então, serve tanto para a comunidade internacional vir ao Brasil arrestar um navio por conta de dívida contraída quanto a autoridade brasileira em portos estrangeiros, como também prestadores de serviços, né, que firmam contratos de fornecimento de bunker, suprimento, o que seja, para um navio que passa aqui eventualmente, mas que não tem uma linha regular na costa brasileira, vai embora, a dívida fica, aquele player, diante de uma convenção dessa, diante da reciprocidade, ele pode acessar. Vou dar um exemplo. Hoje, vou pegar o exemplo, a empresa que era dona do Aidar, vou pegar esse mesmo exemplo, em Vila do Conde. Uma vez você demonstrado que o armador ele abandonou o barco aqui, Sim. a embarcação, e não endereçou, independente de o P&I ter remunerado no limite do que ele podia, se esse armador tiver alguma embarcação futura, né, e tiver um transitado julgado dentro do Código Nacional de que ele teve impacto ambiental, X, A, B, C, ele pode ir buscar ou arrestar essa nova embarcação em outro país. Hoje, o prejuízo, quem paga? Hoje está na mão da Companhia Docas hoje, em relação ao Aidar, quem está absorvendo o prejuízo é o Porto de Vila do Conde, a Companhia Docas do Pará. Então, com uma perda grande ali, operacional, sim, isso diretamente. Indiretamente, sim, as operações do Porto também sofrem, porque você tem de Vila do Conde. pouco berço para uma demanda muito grande. Exato. Né? Você tem pouco berço para uma demanda muito grande e você tem um berço lá obstruído, né, durante todo esse tempo. Então, indiretamente, acaba atingindo os operadores que estão ali, o fluxo de carga, o line-up de navios, enfim. Então, vai longe aí essa mensuração de perda, né? E aí, para fechar em relação à convenção de arresto, essa em relação às demais é que está num estágio mais inicial, porque o Brasil ainda sequer aderiu, né? Existe um parecer contrário de 2001, a gente está falando da Convenção de 1999, um parecer de 2001 do MRE, que naquela ocasião entendeu que não seria o caso de aderir e ratificar, né, o texto, mas esse trabalho já está retomado, hoje nós temos um outro cenário e estamos trabalhando para que possamos vencer essa primeira barreira, né, para que a gente possa impulsioná-la e depois seguir com todo o rito de ratificação até obter ali a implementação de fato daquelas regras. O sucesso da implementação da regra. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto de Negócios. Não saia daí. Até já.
E estamos de volta e chegamos à última etapa do Porto e Negócios. Hoje tratamos das convenções marítimas internacionais. Estão comigo no estúdio o advogado especializado em direito marítimo, Marcelo Samarco, e o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Samarco, mês que vem, Rio de Janeiro cedia um evento extremamente relevante e que discute exatamente tudo isso que a gente tratou no primeiro e no segundo bloco. E pela segunda vez, né? Não é um evento que tradicionalmente acontece no Brasil. Qual que é a importância de receber novamente esse evento? Bom, mês que vem, agora em maio, de 12 a 16 de maio, nós teremos o CMI Brasil 2026, que é um evento itinerante, né? O CMI é o Comitê Marítimo Internacional, né? Fundado lá em 1897, com sede na Bélgica, em Antuérpia, e que congrega todos os países da comunidade marítima internacional. É uma entidade não governamental e que presta também um auxílio técnico à IMO, né, que, por sua vez, é uma agência atrelada à Organização das Nações Unidas. Sim. Então, a função do CMI é promover nesse ambiente, nessa comunidade marítima internacional, as discussões tanto das convenções IMO e os avanços necessários, revisões, as ratificações pelos países, né, na comunidade marítima internacional, para que a gente tenha uma padronização, né, dessas regras no ambiente internacional. E também ela trata de convenções que não estão atreladas à IMO, mas que têm também uma importância muito grande, uma relevância, que tratam do comércio, transporte marítimo de cargas e passageiros, num viés ali de privado, né? Aí seria mais o direito internacional privado. Então ela tem essa grande importância, essa grande relevância. A cada 4 anos o CMI promove um evento internacional, né, itinerante. Eu tive até a oportunidade de participar em 2016 do evento do CMI em Nova York. E aí, quando esse evento acontece, quem recebe, quem cedia esse evento é a Associação de Direito Marítimo Local, né? Então, a ABDM? Em Nova York nós tivemos lá a Associação Americana de Direito Marítimo. E aqui vai ser a ABDM? Que foi quem recebeu o evento, e aqui a ABDM. Era um pleito antigo já da ABDM. A ABDM já trouxe esse evento no passado, aliás, a única vez que esse evento passou pelo Brasil. Que foi? Em 1977. O ano que eu nasci. Vai denunciar a sua idade. Então, é um orgulho muito grande de poder estar trazendo esse evento novamente para a América do Sul e para o Brasil, né? E a ABDM ela tinha essa proposta já há algum tempo e é uma grande bandeira dessa atual gestão, sob a presidência do Luiz Felipe Galante, né, e toda a diretoria. Faço parte dessa diretoria. A gente tem ali um trabalho muito grande que foi feito de bastidor, junto à comunidade marítima internacional, junto ao CMI, de convencimento, né, de colocar de fato uma campanha para que pudéssemos receber esse evento. E aí finalmente o Brasil foi eleita a sede para 2026, estamos recebendo esse evento. Receberemos delegados das mais variadas partes do mundo, aí, de países que integram a comunidade marítima internacional. O CMI se fará presente, a IMO estará presente no evento. É uma troca muito rica, né? Além dos nossas autoridades intervenientes aqui no Brasil. Então, a própria DPC, a Marinha, o Comando da Marinha, Ministério dos Portos. Ministério dos Portos, MRE, a Vice-Presidência da República, né, também se fará presente. Tamanha importância desse evento no cenário internacional e também para o nosso país. Ao longo desses dias, nós teremos painéis que vão tratar de convenções que estão passando por revisões. Convenções recém-aprovadas e alterações que tivemos, e também um olhar para a descarbonização. Teremos painéis dedicados especificamente para descarbonização e transição energética.
Aliás, é um assunto que está na pauta do dia. Aliás, a meta da IMA é bem agressiva quando a gente fala de descarbonização e também de transição energética, né? O Brasil tem um papel fundamental nessa agenda aí, por N motivos, né? Sim. Primeiro, requalificar os seus portos para... Não faz sentido você fazer uma transição energética globalmente se um país que hoje é o celeiro do mundo e trada suas commodities com o resto do mundo, não estiver preparado para abastecer esses navios na transição energética. Né? Exatamente. E nós temos aqui o etanol, que é um combustível que a gente já vem falando, advogando, ainda mais agora entrando o etanol de milho. Mais uma oportunidade. Como uma oportunidade de você ter o fornecimento de combustíveis para essa motorização do navio. Não existe uma solução única, né? Não. Mas o etanol ele faz parte dessa agenda e é importante o Brasil colocar isso na pauta. Né? Sem dúvida. Até esse porque... tema ele acabou ganhando até um relevo ainda maior diante da guerra, né? Sim. No Estreito de Hormuz, que está desencadeando uma preocupação muito grande em termos de abastecimento. Sim. E impulsiona essa pauta da transição energética, né? Na verdade, o Brasil... Tanto do ponto de vista de dependência de um determinado combustível, né? Como também do ponto de vista... plural aí, vários tipos distintos de combustíveis, eu acho que é importante e eu acho que é essa a solução de fato, né? Não, e o Brasil, ele é, frente ao resto do mundo, um país que deve aproveitar esta oportunidade, porque como bem disse o Tércio, o celeiro do mundo. Então, a gente tem que saber aproveitar quando a gente está à frente do processo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Marcelo, foi super rápido. Eu queria muito agradecer ao Tércio e a você por trazer esse tema. Eu estudei um pouquinho, de fato, é importante a gente falar da questão da atividade portuária, mas a gente não pode descolar isso do que efetivamente movimenta e faz chegar essa carga, que é o direito marítimo. Né? Sem navio não tem porto. Sem navio não tem porto, exatamente. E a torcida é para que o trabalho, né, junto a todos os órgãos, e em especial ao IBI, dê de fato frutos que sejam frutos para o Estado, não para o governo. Né? A gente fala aqui muito sobre políticas de Estado e não políticas de governo, que a análise técnica feita possa chegar a quem de fato decide e caneta, né, com a certeza de que essa pessoa vai levar em consideração todo o trabalho, não por essa ou aquela bandeira, por esse ou aquele partido, mas uma solução para o país, para a economia brasileira. E, sem dúvida nenhuma, oportunidades não faltam. Essa agenda destravando, só o país ganha, né? Só a economia brasileira ganha. Então, sem dúvida nenhuma, falar sobre isso é extremamente necessário. Então, muito obrigada a vocês dois pela oportunidade que vocês me deram de conhecer um pouquinho, de aprender um pouquinho e de entender a relevância, porque uma coisa não pode estar descolada da outra. Obrigada, viu, Marcelo? Natalia, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de trazer esse tema, porque nós precisamos colocar um holofote sobre esse assunto, tamanha relevância e o quanto precisamos avançar e o quanto isso beneficia o nosso setor como um todo, beneficia o nosso país. Né? É uma agenda de Estado ali na veia, né? Quando a gente trata de assuntos como esse, né? Tudo que foi falado aqui, acho que isso ficou muito claro. E eu queria registrar um agradecimento. Sem dúvida. Ao trabalho que está sendo feito pelo IBI, que depende fundamentalmente de equipe. Né? E essa equipe, eu preciso agradecer ao Bruno Pinheiro, que é o nosso gerente do Observatório do IBI, está fazendo um trabalho primoroso, e inclusive nessa pauta, né, ele e equipe. Mário Povia, nosso diretor-presidente, né, da nossa diretoria executiva, também dispensa comentários, Sim. É um grande incentivador dessa pauta, e os mantenedores que participam ativamente. De outro lado, a BDM, e aí eu agradeço ao meu presidente, o Luiz Felipe Galante, que também comprou essa ideia na primeira hora de aproximar a BDM, IBI, SEC-IMO, para que pudéssemos desenvolver esse trabalho, essa força-tarefa e promover e impulsionar essa pauta, e os resultados estão começando a acontecer. Então, nada se faz sozinho. Sem dúvida. Isso é possível através dessas pessoas e dessas entidades. E, por fim, deixar aqui o endereço
do evento específico CMI Rio 2026, para quem tiver a oportunidade que possa acessar ali todo o conteúdo do programa, do evento e se como quiser fazer participar e fazer inscrições, né? Então é o www.cmi2026brasil.org. Então lá temos todas as informações do evento. E o convite está feito. Técio, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o Samarco por ter aceito o nosso convite e a você. Espero você na próxima semana. O Porto e Negócios termina agora. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira com um programa inédito a partir das 8 horas da noite. Até lá. Tchau.